Bom dia, queridos. Nos últimos dias tenho ministrado a respeito da oração, não como um instrumento, como uma ferramenta para se conseguir coisas diante de Deus, um relacionamento de balcão, mas como um instrumento de busca de intimidade com Deus. E no dia de ontem eu fui encorajado pelo seu Juarez, esposo da dona Marília, que faz parte desse grupo, a aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E ele sugeriu que eu falasse em Lucas capítulo 18, versos 15 a 17, e é o que eu farei nessa manhã para partilhar com todos nós. Diz assim a palavra de Deus: Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Queridos, aqui foi um acontecimento muito interessante. Jesus estava sentado, ministrando, e alguns pais tomaram a iniciativa de levar os seus filhos até ele para serem abençoados. E os discípulos de Jesus, achando que Jesus tinha coisas mais importantes a fazer, cuidar de gente grande, quem sabe, repreendiam aquelas pessoas para que não importunasse o mestre, para que ele pudesse estar livre para falar com os adultos. Mas Jesus também repreendeu os discípulos e disse: não façam isso, deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E mais, depois de ter feito isso, dar atenção e abençoar os pequeninos, ele fez uma fala muito importante no verso 17, quando afirmou: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quem ou qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. Quais são as características de uma criança, de um infante? As crianças são especiais. Algumas características que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, a autenticidade. As crianças são autênticas. Elas dizem aquilo que estão pensando, que estão sentindo, e não coisas para agradar os outros. Simplicidade. Elas são simples. Elas não querem muitas coisas. Eu fico impressionado com meus netinhos, porque muitas vezes eles recebem os presentes, mas eles querem brincar com as caixas onde os presentes vieram, com o papel, com as fitas, e nem sempre o presente é o melhor atrativo. Também as crianças têm um coração aberto. Elas são um coração como uma esponja, prontos para absorver as coisas. Elas também têm uma outra característica, que é a ingenuidade. As crianças não têm aquela malícia dos adultos, mas elas são ingênuas e por isso estão prontas para aceitar as coisas. Facilidade de perdoar. Muitas vezes as crianças se brigam e às vezes os filhos dos amigos brigam com nossos filhos, e nós já passamos por isso, ou nossos próprios filhos passam isso com relação aos nossos netos, mas os pais acabam se brigando e as crianças logo fazem as pazes e voltam a brincar juntas. Necessidade de proteção, de cuidado, é outra característica das crianças. Necessidade de orientação, de ter um rumo para suas vidas, de saber o que fazer, para apontar o caminho para elas, é uma característica das crianças. Abertura ao aprendizado, essa descoberta, está aberto para novas coisas. As crianças são muito ávidas para conhecer novas coisas. E isso está muito visível hoje com a internet, né? Como elas mexem desde pequenininhas, ainda nos equipamentos e sem nenhum medo, e muitas vezes estão até nos ensinando, né? Espontaneidade é outra característica. As crianças são espontâneas no seu viver. Vulnerabilidade, segundo a nossa legislação, inclusive são consideradas vulneráveis, né? Predisposição para acreditar. Elas gostam de acreditar. Quando os avós contam histórias, os pais, né? Elas criam aquelas
aqueles entendimentos e acreditam piamente naquilo que está sendo dito. Credulidade, elas têm uma disposição para crer nas coisas muito grande. Essas são algumas das características das crianças, dos infantes. E aqui Jesus está dizendo que todos nós deveríamos receber o reino dele como crianças. O que Jesus está dizendo aqui nesses versos? Não é que ele está defendendo a infantilização da fé, mas ele está nos convidando como discípulos, a desenvolvermos um coração aprendiz, a sermos simples como as crianças, a sermos autênticos, a termos o coração aberto, a sermos ingênuos, sim, não maliciosos, a buscarmos orientação dele, a estarmos abertos para o aprendizado, para as descobertas a respeito de Deus, a mostrarmos a nossa vulnerabilidade. Muitas vezes nós não queremos nos dobrar, não queremos reconhecer que estamos precisando de ajuda, de socorro. Temos predisposição para acreditar, não sermos duvidosos, não sermos pessoas que são incrédulas, que não têm disposição para crer. Nós precisamos aprender com os pequeninos e chegar até Jesus como eles. Por isso Jesus disse para aqueles homens: deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam. Dos tais é o reino dos céus. E também dos tais, desses, dos discípulos, dos adultos, que se achegam até Jesus com confiança, também destes é o reino dos céus. Vamos orar na busca dessa intimidade? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, nessa ocasião em que os pais tomaram a iniciativa de levar os seus filhos até a tua presença, o Senhor não os refugou, pelo contrário, o Senhor repreendeu os seus discípulos e disse que eles deviam de não impedir que as crianças fossem até o Senhor, porque delas é o reino dos céus. E mais, Senhor Deus, o Senhor aproveitou para ensinar aquelas pessoas ali presentes e a nós, hoje, que nós também devemos ir até o Senhor como crianças, que devemos ser como aqueles infantes, não que a nossa fé seja infantilizada, mas que nós possamos chegar-nos até Ti, como as crianças se achegam aos pais, como elas estão dispostas ao aprendizado, como elas mostram disposição de crer, como elas se veem vulneráveis, como precisam de orientação, como são simples, como são verdadeiras, que nós possamos, Senhor Deus, chegar diante de Ti dessa mesma forma, porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós pessoas que se apresentam com máscaras, com uma vida que não corresponde com a verdade, que são apenas religiosos, mas que não têm intimidade plena contigo. O Senhor quer que nós cheguemos a Ti como os pequeninos chegam como chegaram ao Senhor, são levados, eles foram levados e estavam ali, porque seus pais o carregaram, mas eles foram até Ti de forma espontânea, sentiram um prazer estar na Tua presença, e o Senhor os acolheu, e sabemos que o Senhor nos acolherá também, se tivermos as nossas vidas e as nossas almas, Senhor Deus, também nessa sintonia de nos mostrarmos, Senhor Deus, como crianças diante do Senhor, não infantilizados, mas com essas características tão preciosas, que infelizmente muitas vezes vamos perdendo e vamos ficando, Senhor Deus, cheio de camadas de coisas que vão tirando de nós essa espontaneidade e essa beleza, simplicidade da vida. Dá-nos a Tua graça e que possamos, sim, Senhor Deus, nos ver como de fato o Senhor quer que nos vejamos, como filhos amados Teus. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.